alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja bem-vindo. Hoje teremos a nossa amiga Bárbara, que falará sobre saúde integral. Tá, e outra questão, só para avisar, por gentileza, para vocês verificarem os celulares de vocês, se vocês estão no modo avião, desligado, para que não haja nenhuma interferência durante a palestra. Tá? O preparo de hoje é no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é a fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa ou construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos, é de nós mesmos. É um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longa conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso explorar o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, a teu favor, devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio direto. Se estás doente, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalhe na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, irmãos, depois desse preparo, dessa harmonização, vamos procurar esse relaxamento, esse momento. Vamos deixar nossos problemas um pouco de lado por esse tempo. Nos concentrarmos aqui,
espiritualidade que preparou esse ambiente para esse trabalho. Agradecemos por estarmos aqui nessa casa, nesse momento, sendo envolvidos com todas essas energias, com todo esse amor divino, para que possamos buscar o melhor para todos nós. Que a Bárbara possa ser amparada, incluída, com esse tema que ela preparou, que ela apresentará para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Interpreta como saúde, né? Porque você, sei lá, que a gente
saúde. O que é saúde? Eu estou bem, estou aqui. E aí, tudo bem, mas peraí. Será que existe? O que é saúde? Né? E aí, por isso que a gente fala de saúde integral. Saúde integral é saúde, mas aí a gente precisa falar de saúde integral, de cuidado, de todas as dimensões da saúde, para a gente poder rever o conceito que a sociedade colocou para a gente, né? E a gente senta no parque e vai levando, só quando a gente, até que alguma coisa acontece no meio do caminho, e a gente para olhar, né? Então, o que é a saúde? Então, para a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, assim, você vai fazer assim, chegou a hora, início do ano, vou fazer aquele check-up médico para já ficar tranquilo. Aí você chega no médico, sabe? Você vai fazer exame de sangue, acaba, você nem volta no médico depois. Ela mesma interpreta o exame de sangue. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Estou com saúde. Mas será? O que aquele exame de sangue está falando sobre o ser integral que você é? Em todas as suas particularidades. E lembrando, é um dos direitos fundamentais do ser humano, sem distinção de raça, religião, crença, política, condição econômica ou social. E a gente sabe que, infelizmente, do ponto de vista social, pelo menos se eu pegar um aqui, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à saúde como deveria, né? Então, tem muita coisa para a gente falar por aí. E a gente tem um cenário mundial. A gente tem a visão de saúde nosso do dia a dia, o que muitas vezes vendido na mídia, né? E depois, mais à frente, preciso começar aqui para a gente mais à frente possa falar da visão espírita de saúde, uma visão integral de saúde. Mas vamos todo mundo entrar nesse barco comigo junto. Porque a gente está aqui, a gente está inserido nisso aqui. A gente não é, né? É daqui pro micro, mas é do macro pro micro. E aí, qual é esse cenário mundial? O cenário mundial é um cenário que tem uma visão bem equivocada e reducionista de modo geral, né, gente? Nem todo mundo pensa assim. Mas vamos, de modo geral, a visão é reducionista e equivocada. E aí, por quê? Porque tem uma visão de saúde que está associada a uma parte ou órgão da pessoa. Então, Emmanuel aqui, tudo que eu colocar aqui nos slides, quando eu estou na área acadêmica para falar de saúde integral, eu tenho que tirar as referências espíritas. Tenho não, que eu dou um jeito de pegar nos artigos científicos que já tem muitos, né? Que já reforçam aquilo que a gente vê nos livros espíritas e tudo uma boa, tá? Todo mundo deve dizer isso, né? Entre religião e ciência fica com a ciência, porque uma coisa, a ciência da religião está um pouquinho mais na frente, né? Muitas coisas perguntando lá para o Kardec. Quando chega a ciência, aí vai começar lá, mas tem todo um preconceito, todo um dogma da própria ciência, que fala tanto dos dogmas religiosos, mas a gente sabe que a ciência é muito dogmática em si. Então, tudo aqui, quando eu estou no universo espírita, é muito bom, porque aí eu posso colocar duas referências: a referência científica e a referência do livro de Emmanuel, Kardec, enfim, André Luiz e por aí vai. Tá? Então, é isso, tem as referências aí, depois, quem quiser, eu deixo a apresentação. Bom, então Emmanuel coloca como fisiologia dirigida, os absurdos da fisiologia dirigida, que é quando a gente fala assim, eu estou com pressão alta, aí você toma um medicamento para controlar a pressão e fala, agora eu estou bem. Mas isso é a pressão alta do medicamento. O que está por trás dela? O estresse, o que você está vivendo, como é que está a sua vida. Ou um órgão específico, uma parte do corpo. Então, você está com um problema de saúde específico em alguma parte do corpo, ou você vai o quê? No cardiologista, que entende do coração. Aí você vai depois no neurologista, que entende do cérebro. E aí, do sistema nervoso. E aí, a gente já tem uma estrutura, fora do Brasil, já tem uma forma de estudo de saúde médico mais global, mas aqui na área de saúde a gente estuda assim, as anatomia, fisiologia dirigida a órgãos, neuro e
imuno, cardio, e por aí vai. E ela recorda que isso é meio estranho, né? Pegar tudo junto. E aí a gente tem a questão da dimensão única da saúde também. Então, que aí é aquela coisa do... Você tem saúde? Tem. Ah, mas se eu tenho bem-estar social, físico, mental, social, a gente pode falar espiritual, aí já são outros 500. Por que é isso? Porque a gente tem uma visão de saúde ainda muito envolvida com o dia a dia, com o que se explora de saúde na mídia, inclusive. E a gente esquece desses aspectos todos, do ambiente. Né? Também tem uma questão muito importante de ser colocada, principalmente por conta dos últimos tempos, né, que é a gente associar a saúde à forma física, a padrões estéticos, associar, por exemplo, o corpo magro à saúde. Então a gente tem, assim, como profissional da saúde da área do movimento de formação, eu digo, é muito prejudicial quando você associa um corpo magro à saúde. Porque às vezes por trás daquele corpo magro tem uma pessoa muito adoecida mentalmente. E se você comparar, mutuamente comparar as pessoas, vai só aqui de forma simplista e ilustrativa, comparar com uma outra pessoa que respeita o seu próprio corpo e aceita um pouco o corpo como é, ela é muito mais saudável, inclusive no exame de sangue, do que uma pessoa que aparenta estar magra e o corpo perfeito da revista. Então, essa é uma coisa muito importante de falar, inclusive porque está gerando alterações graves de saúde mental, inclusive casos de suicídio, principalmente crianças e adolescentes. Quando era a casa espírita, tem muitas histórias aí que as pessoas chegam. As pessoas conhecem o espiritismo quando alguém falece, então a gente chega com essas demandas, imagino que aqui também tenham essas. Então a influência sociocultural e dos meios de comunicação em massa, já tem vários artigos mostrando. Então o uso dos meios de comunicação da rede social pode ser ótima. Então, por exemplo, a gente aqui agora assistindo transmissão ao vivo. A gente consegue divulgar coisas e interagir com pessoas de outro país, mas ao mesmo tempo a gente pode usar a rede social para questões muito prejudiciais, né? Para contar uma história que não é a realidade, não. Então, é importante a gente ter isso em mente. Inclusive por essas questões aqui, tá? A gente está falando de adolescentes, crianças, até adultos, né, claro, mas desde muito pequenos, já desenvolvendo aí transtornos alimentares, está associado com transtornos de saúde mental. A gente sabe que transtornos alimentares não são só do ponto de vista nutricional ou do alimento, mas é também psíquico. E aí a gente entra então no assunto principal, que é a saúde integral. E aí, quando a gente fala de saúde integral, o que eu gostaria de trazer aqui é essa interação entre ciência e espiritualidade. E trazer um pouquinho também das dimensões da saúde e tentar também desestigmatizar algumas questões. Então, um livro que eu consultei bastante para fazer, além das referências científicas e outros livros, sempre vai estar aqui embaixo, mas um livro que eu usei assim como padrão é um livro que se chama Saúde Integral, a interação entre ciência e espiritualidade. Ele foi feito, ele é um livro que foi organizado por uma colega nossa da UEM Brasil, publicado, mas o que ele tem nada mais é do que isso que a gente faz numa palestra. A gente pega os artigos, a gente pega os livros e torna mais palatável. Então, esse livro é assim. Então, você vai ver um pouco de ciência, um pouco do livro de livros espíritas básicos e não só os básicos, mas e de confiança também. Então, é um livro que quem tiver interesse tem no site da UEM Brasil. E aí ele coloca, né, nesse livro o conceito espírita de saúde. E aí nesse conceito espírita de saúde, o que se chegou? Que seria o melhor conceito? Tem outros, tá? Uma conquista da alma. Então a gente começa a falar sobre a alma. A saúde seria uma perfeita harmonia da alma
para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade de contribuição de moléstias e deficiências transitórias da terra. E aí isso muda tudo. Porque eu estou dizendo a você o seguinte, que pensando, olhando com vistas para a eternidade, como já diria lá Platão, lá no iniciozinho lá dos livros kardecianos, com vistas à eternidade, adoecer faz a gente evoluir, porque faz a gente parar para pensar o que a gente está fazendo. É quando a gente adoece que a gente faz isso. Infelizmente, por isso que a gente está aqui. Senão a gente vai, então, precisa ser assim? Não, mas... e adoecer, a gente está falando um adoecimento, né? Não precisa estar no físico, já pode estar no espiritual, pode estar no mental, pode ser aquele adoecimento, sabe assim, quando o negócio quebra, você para cuidar de você, mas aquilo ali já aconteceu no processo. Se você fizer uma análise para trás, você vai falar assim, eu já estava dando sinal há muito tempo, que na verdade eu fui inteligente comigo. Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a ver os nossos males, as nossas moléstias, as questões que a gente às vezes não quer passar. A gente pode olhar isso como uma forma de adquirir a saúde e de continuar seguindo em frente, porque o objetivo é esse, é a gente superar isso e seguir em frente da maneira que dá, que pode e que é possível. Bom, e aí a gente sabe que há um instrumento imortal e inteligente que promove essa interação da alma com os mundos espiritual e físico. Um instrumento que todo mundo tem aqui. Esse instrumento, assim, Deus nos deu. Você não tem que comprar. Você tem ele. Você precisa, assim, então, tem esse instrumento de ligação. E é um veículo de transmissão de impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. E esse instrumento, ele não está ainda, quem sabe, não sei se eu vou dar aqui, mas eu tenho fé, que ele não está ainda descrito nos livros de fisiologia. Materialistas, mas a gente sabe que tem diversos cientistas pós-materialistas, ou seja, que consideram que a alma é algo para além do corpo, que a gente não pode existir só o corpo, e isso já tem diversos autores da ciência, da própria ciência em si, que mostra isso, que já falou com outros nomes sobre esse instrumento que a gente, para quem estuda na nossa área, é o perispírito. Mas eu fiz um slide só de diversos autores da ciência que deu para o perispírito diversos nomes. Então, o ponto é, saímos de uma visão de saúde muito restrita ao corpo físico e estamos entendendo que para a gente falar de saúde integral, a gente precisa, obviamente, cuidar desse corpo, porque é com ele que a gente vai exercer aqui nessa encarnação tudo que ele se propôs, né? Então a gente precisa cuidar dele, mas não existe só esse corpo. E aí, nós precisamos, então, para entender a saúde de forma integral, a gente precisa entender que existem fluidos que atuam sobre o perispírito e eles reagem ao corpo físico. Então, dito isso, nós podemos rapidamente, a aula sobre chakra, mas é importante, quando a gente fala sobre saúde, falar da complexidade dos corpos espirituais, além da complexidade do nosso próprio corpo físico. Mas a gente tem o perispírito, o psicossoma, e nele a gente tem os centros de força. E muito interessante, né? Todos nós temos, e eles são permanentes, imortais, inteligentes. Então o corpo físico vai. Ele não é permanente, ele é mortal. Mas, por isso que lá na casa que eu frequento, fala, poxa, a gente é uma pessoa muito doente, muito
percebendo tudo que está acontecendo mesmo que ela não esteja falando, esteja com uma limitação por conta de um AVC, por exemplo, ou que seja. Então tem isso. Não podemos esquecer que a gente tem outros corpos além do físico. Temos o duplo etérico, que fica onde ficam os chakras, e aí ele é transitório e ele tem essa relação, essa ligação com o corpo físico, onde ficam os plexos nervosos, e eles estão intimamente relacionados. É muito interessante a gente pensar, não vou me aprofundar nisso, mas trazer essa referência, de que para cada centro de força a gente tem um plexo específico e glândulas no corpo físico associadas. E aí a gente tem uma parte do corpo associada. Então, por exemplo, a gente tem o coronário, que está associado a uma glândula que fica no nosso cérebro, que se chama glândula pineal. E aí eu gosto de falar dela, deixa eu ver se está aqui. Eu gosto de falar dela porque tem vários estudos já de glândula pineal, de médicos espíritas. Então, na própria Universidade de Espírita, a gente tem vários pesquisadores que estudam. Tem uma pesquisadora, Fernanda Amaral, da Ana São Paulo. Ela é professora da Unifesp, estuda sobre o pineal e sobre melatonina, todas as produções de hormônios relacionadas à glândula pineal, e também faz todo um estudo das obras espíritas. Então tem muita coisa interessante. Uma vez conversando com ela, ela falou: Bárbara, mas tem algumas pessoas que nascem sem a glândula pineal. E aí, o que acontece? Porque é isso, a gente tem. Acontece no nosso corpo da gente ter agenesia, nascer com uma estrutura, às vezes, que não está presente. Às vezes, a gente nasce com essa agenesia, uma estrutura não presente, e aquilo ali rapidamente a gente vê porque acomete, traz algum impacto naquela vida, daquela criança, enfim, ao longo da vida causa um impacto. Aí você vai ao médico e você descobre que tem alguma estrutura ali que tem alguma alteração. Mas existem pessoas que não tem problema nenhum. Se você não fizesse uma ressonância por qualquer outro motivo, você nem ia descobrir que não tem pineal, por exemplo. Ou assim como o corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura que liga os dois hemisférios do cérebro. A principal estrutura de feixes que liga os dois hemisférios do cérebro. Existem várias pessoas que nascem sem o corpo caloso. Algumas vão ter diversas comorbidades e disfunções físicas, inclusive, e outras nunca vão ter nada. Depois de adulto, que está fazendo um exame de ressonância do cérebro por um outro motivo, aí o radiologista, na hora de dar um laudo, vê lá que não tem corpo caloso, como é um grande feixe que liga os dois hemisférios. Rapidamente é um ponto de o radiologista tem ali anatômico. Aí fala: não tem corpo caloso. E aí descobre, por acaso, que não tem. Então, não necessariamente, a gente, por não ter uma estrutura ou outra do nosso sistema nervoso, por exemplo, a gente vai desenvolver algum problema. Isso, a gente fala isso, inclusive, depois de um AVC, por exemplo. Então, as pessoas que têm um AVC, um acidente vascular cerebral, e vai ter um quadro que vai ter diversos problemas na fala, no comportamento, cognitivo, e pessoas que se recuperam muito bem. Ou então tem até uma coisa bem transitória, assim, né? Tem um AVC, mas rapidamente retorna. Então, isso se dá porque o nosso sistema nervoso ele é plástico mesmo. Então, a gente tem o nosso sistema nervoso ele tem uma capacidade de se modificar em resposta à experiência. Então, exemplo, a experiência do AVC é uma experiência que ninguém quer ter. Esse sistema nervoso vai se modificar com aquela lesão? Vai, mas ao mesmo tempo ele também tem muito potencial para reverter aquilo. Sempre acontece isso? Não. Somos limitados, do ponto de vista, somos limitados, mas é possível. Então, com relação à pineal, a pessoa que nasce sem a glândula pineal, a gente pensa: será que ela não tem mediunidade? Então, porque a glândula pineal é considerada uma glândula mediúnica, né? Então, não tem mediunidade daquela pessoa. E aí, a Fernanda, conversando comigo nos estudos espiritistas, ou seja, ainda nem não tem isso no livro de fisiologia, traz que essa glândula
nem imaginar o membro, não, é sentir verdadeiramente o membro. Então, ela amputou a mão e ela sente a mão como se ela existisse. Então, ela vai pegar o corpo. Ela diz, por exemplo, que pode mexer a mão algumas pessoas, ou outras pessoas relatam que não conseguem mexer, a mão fica paralisada, enrijecida, como no trauma, se foi um trauma, como na hora da cirurgia. Mas o ponto é, elas relatam que sentem vividamente. E algumas pessoas ainda sentem muita dor nessa mão que não existe fisicamente. E aí existem várias explicações para isso. Dentre elas é que essa mão ainda, a representação desse membro do corpo ainda existe no cérebro, no sistema nervoso. Isso já foi mostrado nos livros de fisiologia. Há um tempo atrás, uns anos atrás, 20 anos por aí ou mais, tinha-se uma ideia de que as pessoas que tinham sensações fantasmas, que são as sensações de partes do corpo que já amputaram, que foram retiradas, eram pessoas que tinham um problema psicológico ou psíquico. Né? E depois, com o avanço da tecnologia também, já mostrou que não, que na verdade nós temos uma representação de todo o nosso corpo no córtex, no cérebro. O córtex é a região mais externa, mais perto aqui do nosso crânio, mais externa do cérebro. E aí a gente tem uma representação do nosso corpo todo no córtex. A gente pode acreditar, isso é livro de fisiologia básico. Qualquer pessoa da área da saúde que vai estudar lá fisiologia, vai estudar um médico, neurologista que se chama Wilder Penfield, ele é o pai da fisiologia, que descreveu que existem essas partes do corpo, têm representações no cérebro. Então isso não é novidade. Agora, como a ciência ainda é muito materialista, o que não se tem ainda, porque aquele capítulo a mais que podia ter, mas que a gente só encontra no livro espiritista, é a questão de que esse membro fantasma, será que não existe no perispírito? Será que o corpo espiritual, esse membro está presente no corpo espiritual ainda? E também isso também tem relação? Então isso é algo que alguns autores descrevem, mas que por a ciência ainda ser muito materialista, né? Ou muitos pesquisadores ainda acreditarem só do ponto de vista do corpo ou daquilo que está no cérebro, a gente não consegue avançar. E aí eu gosto de lembrar muito de um pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Alexander, que ele diz como a gente vai, ele é psiquiatra e estuda em saúde e espiritualidade, no núcleo de pesquisa em espiritualidade, na UFJF. E ele coloca várias vezes nos trabalhos dele como a gente vai avançar nos estudos, né, sair da nossa escrita do livro, se a gente não consegue a possibilidade não materialista. Se a gente não faz paradigma de pesquisa, concebendo, por exemplo, a possibilidade de que existe um braço, que esse braço ainda, essa parte do corpo que foi amputada, ainda exista no corpo espiritual, se a gente não consegue isso, né, que a alma, que existem corpos além do corpo físico, como a gente vai continuar a pesquisa? Então, muitas pessoas já começaram a fazer isso. Então, por exemplo, só sobre perispírito, não vou entrar nisso, mas nós temos, então, vários aspectos científicos que podem ser estudados e revisados dentro e fora da casa espírita. Como, por exemplo, quando a gente entende o perispírito como um modelo organizador biológico, que foi proposto por Hernani Guimarães de Andrade. Então, tem uma literatura vasta sobre isso. Ou são nomes diferentes para a mesma coisa, que a gente chama de perispírito. Campos morfogenéticos, que foi descrito por Rupert Sheldrake. Então, ele fala, para que haja uma formação biológica, física, é necessário campos invisíveis e matrizes que dão forma. E a matriz é o perispírito, né? Nós somos, como diz o presidente da Amparo, nós somos a filial. Então, ou corpo bioenergético humano, ou corpo bioplasmático ou bioplástico. Enfim, aí a gente tem lá o Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, que coloca
invólucro fluídico por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. O Denis é muito maravilhoso, né? Porque Denis não era médico, ele era filósofo, professor. Então, quando a gente tem alguma dúvida assim, meu Deus, eu não entendi nada desse livro aqui, dos livros mais complexos, aí você fala assim, o que Denis falou? O que Leon Denis falou? Porque ele deve ter arranjado uma forma de explicar um pouquinho mais leve. Aí a gente vai lá e entende. Tá, perispírito, um invólucro fluídico por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Bom, é isso aí. A Uni Carioca está fazendo um curso à distância, um teste, né? O primeiro curso à distância da Uni Carioca, que é no YouTube, é só clicar e assistir, gratuito. E a gente começou com esse estudo do livro do Zalmir Zimmermann, que está sendo feito pelo Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, de Friburgo. Então, quem quiser estudar com a gente está tentando mastigar esses livros, mas não é fácil. Bom, temos o duplo etérico, eu acho que eu já falei bastante. Isso aqui é aquilo que eu falei no primeiro slide, que a gente sempre tem um chakra relacionado e uma glândula, um órgão físico relacionado. Então, eu falei do pineal, que tem uma glândula da vida espiritual do homem, e a gente já entende, mas eu sou paciente, já entendemos, tá, no físico. E temos, dentre outros órgãos e glândulas que estão associadas a chakras que ficam nesse nosso duplo etérico. E a gente lembrando o que é o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, transitório, possui filtros e telas, seus filtros podem ser lesionados. Gosto muito de falar sobre isso. Então, muitas vezes a gente, eu falo gente, eu preciso me incluir nisso, não quero estar aqui. Mas às vezes a gente tem uma visão sobre, aí eu vou voltar, foi o Emmanuel que já sabia o que eu ia falar, sobre o suicídio em si, e a gente esquece que tem a questão do suicídio inconsciente, que foi tocado na leitura. E vem disso, né? A gente vê a história de André Luiz, do suicídio inconsciente dele, né? Ele chega no plano espiritual, o quê? Se achando, eu sou médica. Vou fazer o quê? Vou aplicar a medicina. E aí já começa com muitas pessoas apontando para ele, dizendo, seu suicida. Não, eu não sou suicida. E aí a gente pode, junto com o André Luiz, entender suicídio, inclusive para desestigmatizar e poder verdadeiramente acolher as pessoas. Tanto as pessoas que cometeram suicídio, como aquelas que vêm à casa espírita para pedir acolhimento, porque já tiveram ideação suicida, ou aqueles que perderam pessoas queridas. Então, quando acontece perto da gente começa a ver diferente, quando a gente vê o sofrimento. E quando a gente se considera suicida também, porque parece que negócio aqui, isso aqui eu não quero falar, porque isso aqui é um absurdo. E aí não é bem assim, porque quantas vezes nós lesionamos o nosso duplo etérico com bebida, com o uso de drogas cada vez mais normalizadas. E a gente não está falando de preconceito aqui não, a gente sabe que existem gerações e gerações, mas a gente está falando de muitas pessoas que usam drogas ilícitas e ilícitas, como a bebida, ou ilícitas para fuga. Então, é uma linha muito tênue, porque todos nós passamos por grandes problemas. Todos nós. E aí, na hora do problema, é que essas coisas às vezes aparecem. E a gente acha que está sob controle, até quando não está. Narcóticos, o próprio tabaco em si, então a gente normaliza muito, mas que a gente precisa olhar para a gente e falar assim, o que eu faço com isso na hora do problema? Porque é legal assim, tá bom, vou brindar com alguém, mas aquilo ali, com que frequência você faz aquilo? Você tem um cuidado? Você busca ajuda? Então é isso. Se a gente parar para pensar lá, o André Luiz maravilhoso, olha quantos livros maravilhosos ele escreveu, ajudou tanta gente, mas começou lá, no entendimento, né, no se humilhar, como foi colocado na preparação, no se humilhar e escutar. Você é um suicídio. Então, primeiro, compreenda o que você fez na sua vida.
para depois você ganhar por mérito a possibilidade de ajudar o próximo. Mas primeiro a gente precisa ajudar a gente. Então isso é uma questão muito séria da saúde também, muito importante. Às vezes a gente quer ajudar o outro e a gente não está dando conta da gente. Então assim, a gente faz o que a gente pode, mas a gente não pode deixar a gente para cuidar do outro. Isso é muito importante, porque a gente precisa estar fortalecido para ajudar o outro, inclusive na casa espírita, né? Inclusive nas reuniões mediúnicas, né? Então é isso. Existem todos os órgãos e glândulas aqui que estão associados a esses outros corpos. E o corpo físico? E o corpo físico a gente tem aqui mais avermelhado, a gente tem o sistema nervoso central, o encéfalo, que fica dentro da calota craniana, e aqui essa linha aqui no meio laranjinha é a nossa medula espinhal. Então esse é o sistema nervoso central, que fica no centro. E a gente tem o sistema nervoso periférico, que vai para a periferia do nosso corpo. Então que vai aqui para os braços, para as pernas, gânglios e nervos. Por que eu estou mostrando isso? Se eu não estou dando uma aula de fisiologia, eu estou mostrando isso para a gente saber que perfeita é a criação. Que isso aqui, olha só, olha a fiação que a gente tem, a gente fala médios sensitivos. Por que isso? O sistema nervoso, principalmente periférico, que é esse tudo em azulzinho, ele é por excelência um sistema mediúnico. Aí você fala, os sensitivos, né? Falam, estou sentindo minha perna, estou sentindo o braço, né? Muitas vezes sentindo aquilo que o outro espírito ou uma pessoa encarnada está sentindo. Porque se você se sintonizar, você consegue captar. Então, é por excelência um sistema mediúnico, que é formado por filetes nervosos, vasculares e musculares. E aí que é interessante. O perispírito é plástico e o sistema nervoso também. Então, o cérebro reflete muita coisa também. Então, é muito interessante pensar sobre isso. E aí já entendemos. Plasticidade é isso, é a capacidade de um sistema de se modificar em resposta a alguma experiência. Essa experiência pode ser muito boa, mas pode ser muito ruim. Então, por isso que é tão importante. E existem fases da vida mais importantes aí, né? Que a gente tem essa plasticidade, essa capacidade de mudança do sistema muito atuante. Então, por exemplo, durante a infância, primeira infância, até 10 anos de idade, o organismo da criança é muito plástico. Isso significa, é muito vulnerável para coisas boas e ruins. Por isso que a gente sempre fala que é para cuidar muito, né? Porque aquilo ali pode refletir muito na vida adulta e até o final da vida, que aconteceu naquela primeira infância. Bom, aí aqui, só para vocês verem, aqui da medula, e da medula saem então os nervos. E a gente tem esses nervos dos plexos aqui, por exemplo, que saem para o braço, os nervos que saem em direção ao braço, eles fazem parte do plexo braquial. Então, por exemplo, aqueles médiums de psicografia mecânica, que a pessoa não tem a mínima ideia do que está sendo escrito, nada. O braço dela mexe sozinho. Algumas vezes, ou muitas vezes, enfim, eu não sei só espiritualidade para falar, mas muitas vezes a espiritualidade está falando nesses plexos, no plexo braquial, nessas inervações aí, que já atua na musculatura como um todo do braço, por meio desses nervos, desses plexos. Então é complexo mesmo. Bom, e aí a gente vai refletir e recordar um pouco com Emmanuel. Literalmente com Emmanuel, que fez questão de trazer ali na nossa preparação. Então, ele diz: a saúde humana nunca será um produto de comprimidos, anestésicos, de soros e de alimentação artificialíssima. Aí essa aqui é uma pergunta minha, tá? Porque eu falo, tá bom, se não é, então o que será? Para onde devemos voltar os nossos olhos ainda tão limitados? Porque quando a gente lê isso, a gente fala, acabou. Então, o que é? O que é? E aí, lá no livro,
ele fala: para onde devemos nos voltar os olhos? Aí, Emmanuel, para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Então é isso. Emmanuel nos colocou que não tá, ele está dizendo para mim que tomar remédio não, tá, gente? Continua tomando remédio direitinho, por favor. É muito importante o medicamento, a gente sabe as necessidades que cada corpo tem, né? O médico de confiança, isso é extremamente importante. Mas é importante a gente cuidar daquilo que a gente pode, no nosso meio ambiente, daquilo que a gente faz, no nosso comportamento. Então, as necessidades atuais, dos tempos atuais, se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida. Ou seja, uma busca por uma visão integral da saúde e do cuidado. E a criação de processos naturais de equilíbrio psíquico. Tá, continua com o remédio lá. Mas uma coisa é você utilizar o remédio e querer fazer a sua parte no processo. Outra coisa é você usar a medicação como uma bengala e não fazer nada. Nada. Não é isso que Jesus quer da gente. Né? Então, a gente precisa entender que a medicina do futuro ela terá de ser eminentemente espiritual. Posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. E aí, quando a gente fala da febre maldita do ouro, eu lembro muito do lobby dos remédios, né? Também, você tem que lembrar do meio que a gente vive. Capitalismo. Bom, mas isso aqui é igual eu falando, então vamos lá, da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardaram a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. Então, hoje a gente está ouvindo muito mais falar sobre saúde integral, a gente está ouvindo muito mais falar sobre a medicina do estilo de vida. Então, hoje, grande parte muitos médicos que estão com um olhar de cuidado. Então, você passa uma medicação, mas vai te orientar a fazer alguma outra coisa do ponto de vista comportamental. Então, o psiquiatra já recomenda mais o psicólogo, né? E assim vai. Ou fazer uma atividade física, ou, entendeu? Vamos experimentar um chá à noite para relaxar, vamos fazer. Eu tenho insônia. Tá bom, aquele remédio para insônia a gente não tira ainda, mas vamos. Enquanto a gente não tira, vamos fazer a higiene do sono. Tem várias coisas que você pode fazer antes de dormir para te relaxar. Que não seja só tomar medicação. E que a gente não faz. Que nós somos imediatistas. E a gente precisa lembrar que muitas vezes nós chegamos. Quando a gente vai para o consultório médico, o médico está com a caneta na mão. Então, assim, você precisa buscar outros caminhos seus. Não importa se aquele remédio vai sair ou não, mas de autocuidado. O autocuidado. Como está a minha alimentação? Aí eu vou trazer isso agora. Vamos lá. Então, por exemplo, para além do medicamento, você faz uma atividade física, por exemplo, seja qual for, não precisa ser aquela da internet super louca, que você pode fazer uma caminhada, assim, não, agora eu vou sair para caminhar. Não é eu fui ao mercado, hoje eu varri a casa. Não, é o seu momento, assim, eu vou caminhar. Para mim, sabe? Eu vou fazer algo que eu gosto. Fazer uma dança. Então, uma atividade física. Revitaliza o chakra esplênico, aumenta a produção de monoaminas, que são neurotransmissores que atuam nos mesmos locais que muitos antidepressivos atuam, por exemplo. Dopamina, serotonina, muito antidepressivo, atua fazendo regulação desses neurotransmissores e a atividade física também atua. Então, assim, você pode fazer isso, uma caminhada, né? Enfim, além de te dar um suporte social, quando você está sendo numa dança, faz contato com outras pessoas, sai daqueles problemas que estão vivendo na sua casa. Alimentação mais equilibrada. Então, por exemplo, reduzir açúcar. Por exemplo, consumo de alimentos integrais, frutas e verduras. Experimentar uma fruta nova. Sabe, a criação é perfeita. Enfim,
beber água. Gente, 2 litros de água no mínimo por dia. Tá, o nutricionista aqui vai me matar, porque tem um cálculo perfeito para isso. Meu marido é nutricionista. Mas, assim, tem um cálculo. Quem puder, procura um nutricionista, um profissional da área, para ter uma alimentação equilibrada. Mas não dá, é importante beber água. Sabe? Pelo menos 2 litros de água. E aí, olha, é importante para o equilíbrio do organismo, ajuda a equilibrar os chakras. Às vezes você espera para ir para tomar passe. Chega segunda-feira, você fala assim, esperar chegar no dia tal lá no centro para tomar um passe para precisão. E você pensar que você pode equilibrar teus chakras fazendo uma caminhada, bebendo água. E tá bom, aí você vai no centro também. Vai tomar um passe. Mas você não vai ficar dependente do medicamento, dependente do passe do outro. Você pode fazer isso com você. E, além disso, questões importantes como gerenciamento do estresse. Então, assim, o que eu preciso realmente resolver? Tudo bom? Estou pouco. O sono, a higiene do sono, como desligar telas 1, 2 horas antes de dormir. Ou a gente já vai dormir com o celular, assim, depois reclama que não dormiu. Consumo de cafeína. Café, muitas pessoas falam, né? A gente brasileira adora café. Mas essa cafeína fica no nosso corpo muito tempo. Às vezes você tomou café 3, 4 horas da tarde, mas chega às 10 da noite e você ainda tem cafeína no seu organismo. Aí você fala, mas isso, o problema é que eu faço exercício à noite. Gosto do exercício, mas não gosto do café. Então, assim, não se engana, tá bom? Não se engana. E estamos chegando ao fim. Então, só para... E eu acho que tem uma questão muito importante também, que é essa questão, que foi falada também, sobre mágoa, culpa, sentimento de justiça, rancor, raiva. Então, isso tudo faz a gente adoecer, né? E a gente tem um efeito crônico já trazido em diversas pesquisas, o efeito crônico da raiva, da mágoa, que são alterações na frequência cardíaca. Então, assim, tá bom, você está lá naquela ansiedade, magoado com alguma coisa, o médico te passa o medicamento. Mas se você não resolver essa mágoa, entendeu? Será que você precisa desse medicamento? Quanto tempo ainda? Ou vamos tentar resolver essa mágoa, que pode ser que você nem precise mais desse medicamento. Como vai resolver? Eu não sei, não é simples. E aí todo mundo aqui já ficou magoado, com raiva, né? Então, não tem nenhum salto aqui. Então, mas buscar formas, pedir ajuda para poder lidar com isso, com esse problema. Então, alterações na pressão, resposta imune. Então, pensa, a tua mágoa pode estar fazendo essa depressão alta, a tua mágoa pode estar fazendo ter o sistema imune muito fragilizado e você ficar suscetível a diversas doenças. Aumenta o risco de depressão, doenças cardíacas, diabetes. Mágoa, culpa. Culpa. Você não tem como resolver aquilo de errado, mas você pode pedir desculpas, fazer aquilo, reconhecer o erro e seguir em frente. Não precisa carregar a culpa. E aí vem o ato de perdoar. O ato de perdoar. O perdão diminui o risco de ataque cardíaco, melhora os níveis de colesterol, sono. E isso não é livro espírita. A gente tem muita literatura já mostrando isso. Inclusive, nosso vice-presidente, o Dr. Roberto Stuckart, ele é um dos pesquisadores envolvidos na Sociedade Brasileira de Cardiologia e o último documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia inclui um conceito de espiritualidade muito interessante, que não tem relação com religiosidade, que você ao menos precisa ter religião. A verdade é que um ateu, um agnóstico, ele poderia ter, a gente poderia avaliar a espiritualidade dele, porque nós poderíamos estar falando sobre propósito. Então, hoje, na área da saúde, por exemplo, você pode avaliar uma dimensão espiritual. A gente fala da saúde, a gente não pode
nós estamos falando da espiritualidade que é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. E todo mundo tem um valor na vida, ou deveria ter, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Qual é o teu propósito? Então, isso aqui a gente não precisa falar de religião, porque no final das contas o importante é ser bom. Então, e principalmente da gente desestigmatizar. Então, a gente vive, por exemplo, num país em que a gente tem um contexto cultural muito forte de religiões de matriz africana que são muito estigmatizadas e que a gente precisa acolher, porque no final das contas o importante é ser bom. Cada um segue aonde se sente melhor, mas no final das contas o importante é o que te faz bem, o que faz você ser uma pessoa melhor para você e para o mundo. Então, desestigmatizar é muito importante, porque a gente nos encontra inclusive com nossos próprios valores e princípios. Não é o valor ou o princípio do outro, é o seu. Bom, então se tivesse uma mensagem para levar para casa, para finalizar na hora certinha, a mensagem que eu gostaria que todo mundo levasse é a ideia de que na visão espírita a enfermidade traz consigo profundos benefícios. As moléstias dolorosas são instrumentos para as criaturas encarnadas de libertação do egoísmo, da vaidade, do orgulho e do personalismo humano. Dessa forma, a verdadeira saúde é uma conquista da alma, que extingue em si mesmo os sentimentos que não estão de acordo com as leis divinas e passa a vivenciar o amor e a fraternidade pura. Então, é assim que eu gostaria de acabar, agradecendo e trazendo a todos nós essa ideia de que a fraternidade, a saúde integral do corpo, da alma, integral, que inclui tudo, ela é amor e fraternidade, amar e servir a nós mesmos e ao próximo. E muito obrigada pela oportunidade. Vamos agradecer a Bárbara pelo estudo colocado hoje e vamos também passar para um momento do passe e peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em concentração e que os passistas possam se posicionar para darmos início. Pensando em Jesus,
Então vamos manter essa celebração, os pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, toda essa equipe espiritual de trabalhadores que prepararam esse ambiente, o estudo de hoje. Envolvidos com essas energias positivas, sendo beneficiados com isso. Vamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, que todos possam receber essas vibrações e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, refletindo no que foi dito, foi falado, buscando sempre o nosso melhor, o nosso progresso, a nossa jornada aqui na Terra, seguindo sempre com otimismo, com a esperança de uma manhã melhor, com a fé, com a alegria, com a coragem, os nossos corações sempre abertos para receber essas energias, para que também possamos estar conectados com a espiritualidade, recebendo amparo, orientação, proteção. Que Deus possa iluminar nossos lares, nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.